Minha diretoria, baixa o futebol aqui no primeiro link da descrição, aqui no QR Code aqui do lado, porra. Olha só, tem um assunto interessante para falar e não falo aqui com deboche nem com alegria. A Itália está fora da Copa do Mundo mais uma vez e eu não estou feliz, até porque a segunda seleção que eu torço quando o Brasil está fora é a Itália. Minha família é italiana, né? Meu sobrenome Perrone já indica isso. Minha família é italiana, meu bisavô veio da Itália e tal, meu avô também palmeirense, italiano e tal. Então tenho um carinho gigantesco, como macarrão aos domingos, às quintas-feiras, quando posso e tal. E tenho um carinho muito grande, torço muito pela seleção da Itália, tenho um respeito muito grande, porque eu acho que Brasil, Itália e Alemanha são as grandes potências do futebol mundial, as três grandes seleções do mundo, sempre chegando nas finais e tal. E os outros ali podem fazer uma entrada ou outra, aparecer aqui ou ali, mas essas três seleções são disparadas as maiores seleções do mundo. E você vê a Itália fora de uma Copa do Mundo, eu sempre fui um cara que defendi muito a ideia de que, poxa gente, o 7-1 foi uma tragédia, foi, mas acontece. Foi um dia de merda, deu tudo errado. Pode acontecer. Não, porque não, pode sim, cara. Pode acontecer. Tanto que depois do 7-1 a gente foi lá ganhando de todo mundo. Até chegar na outra Copa do Mundo. Ganhamos Copa América, chegamos na Copa do Mundo, jogamos contra a Bélgica, jogamos muito melhor que a Bélgica, e por fatalidade do futebol, gol contra, o caralho, a gente não conseguiu ganhar o jogo. Então, pode acontecer. Né? Então aconteceu, deu merda, tristeza, mas aquilo não representa o futebol brasileiro. Até porque em campo estavam 11 jogadores que atuavam 10 na Europa. Então não mete essa. Né? Porque não faz sentido nenhum falar do futebol brasileiro quando você tem 10 jogadores atuando em times europeus dentro do campo, tomando uma porrada de 7-1. Então, aquele para mim foi um acidente, eu sempre defendi que aquilo foi um acidente, que não deveria ter acontecido tudo que aconteceu depois disso. Isso que aconteceu com a Itália não é um acidente. Tá? Quando terminou a Eurocopa, a Itália ficou fora da Copa anterior e ganhou a Eurocopa. E ganhou a Eurocopa jogando um futebol maneiro, que nem é muito característico da Itália. O que todo mundo disse? Olha a reestruturação do futebol italiano, o Brasil tinha que fazer igual a Itália. Reformulação, olha que trabalho. Porque esse trabalho que você ouve a gente falar, ele é dito por alguém que está sentado numa mesa igual você. A gente não foi lá na Itália ver, ninguém sabe o que aconteceu. Tá? Pode simplesmente, pelo fato da Itália ser um puta de um time grande, ter montado um time, encaixou, foi passando de fase e ganhou. Pode ser isso. E me parece que é o caso. Porque durante um período de 10 anos, nós temos 2 eliminatórias onde a Itália fica fora da Copa do Mundo e uma conquista de Euro. Qual é a exceção? É a conquista da Euro. Não são... Né? No período todo de eliminatória, você ficar fora de 2, que é o período mais longo de jogos, a exceção é a Euro, não é ficar fora da Copa. Então, ontem se caracterizou que a seleção da Itália continua vivendo uma grande crise, e toda aquela balela que a gente diz com propriedade aqui, não, porque o Brasil tem que imitar, porque o futebol italiano, caralho, balela. A Itália está fora de 2 Copas do Mundo, lamentavelmente quem perde muito é a Copa do Mundo, até mais do que a Itália, se bobear, por a gente perder um time desse tamanho, né, de uma Copa do Mundo. As estatísticas do jogo mostram que o futebol realmente é uma pica. Né? A Macedônia deu 4 chutes no gol, a Itália deu 32 chutes no gol. E a Macedônia ganhou por 1-0. Mas o futebol é isso, irmão. Não tem muito que a gente possa fazer. É assim que funciona e a gente tem que aceitar esse tipo de coisa. O que a gente não pode aceitar é imaginar o seguinte: ah, mas a Itália perdeu para a Macedônia por azar. Não, a Itália perdeu para a Macedônia porque a Itália não conseguiu se classificar na fase de grupo, que tinha Suíça, Irlanda do Norte, Bulgária e Lituânia. Ele ficou atrás da Suíça, ok? 4 pontos atrás da Suíça. Não foi? Ah, faltou, não. 4 pontos atrás da Suíça. Aí ele vai para uma repescagem, pega a Macedônia. Gente, a Macedônia, eu não sei nem como descrever para vocês. O que é a Macedônia no cenário mundial de futebol? Não é nada. E ganha o jogo da Itália e a Itália está eliminada. É a segunda vez, não é a primeira. Então, todo esse blá blá blá, de que isso, que é porque o futebol europeu... Porque... Pega leve, gente. Merda acontece com todo mundo. Merda de um jogo aconteceu com o Brasil. Aconteceu com a Alemanha na Copa passada, que ela foi eliminada na primeira fase. Né? As coisas são assim, gente. A França ganhou a Copa do Mundo em 98, e em 2002 ela foi eliminada na primeira fase. É assim que a banda toca, gente. É assim que funciona. Né? A Itália também teve uma Copa do Mundo que ela ganhou, foi eliminada na primeira fase, na outra. Então, assim é o futebol. E a gente já passou da hora de aceitar que as coisas podem acontecer. O que não pode acontecer, e aí sim pra mim é um caso grave, tá? É, durante um período de 10 anos, você não passar em 2 eliminatórias para a Copa do Mundo com a camisa da Itália. Isso não pode acontecer. Então, isso é grave. Isso é um sinal problemático terrível dentro de um futebol de um país. Não necessariamente uma derrota aconteceu na Copa de 2014. É muito diferente, é desproporcional. E quando termina o jogo, é muita gente falando assim, não, mas é o futebol, veja bem, puxa, que coisa, tal, não sei o quê. Quando se o Brasil perde para uma Macedônia e fica fora da segunda Copa seguida, gente, vocês têm noção do que ia acontecer? Vocês têm noção do que a gente estaria assistindo agora na televisão? Vocês têm, né? Vocês têm noção. Vocês sabem do que eu tô falando.
A gente ia derrubar o Tite, a CBF inteira, assassinar 3 jogadores, prender o goleiro, acabar o futebol brasileiro, trocar todos os treinadores por treinador estrangeiro, destruir a base, dizer que nada presta, transmitir o campeonato da Ucrânia dizendo muito melhor que o brasileiro, gente, assistam. E, irmão, e acabar o planeta. Como é a Itália, a gente só o futebol, veja bem, claro, não tem o fator passional na história, mas veja como os pesos e medidas são diferentes. Veja como os resultados do Brasil são positivos diante de outras seleções pelo mundo. Né? Veja como o Brasil está em igualdade de condição com a maior parte das seleções do mundo e como o Brasil não é o patinho feio que muita gente tenta colocar para a próxima Copa do Mundo. Portugal teve dificuldade com o jogo contra a Turquia. O jogo não foi fácil. O jogo não foi fácil. Fez um gol, o terceiro gol só no final, estava 2-0 pro Portugal, a Turquia ameaçou perder um pênalti. Não foi fácil. Poderia também ter ficado eliminado com o Cristiano Ronaldo, caralho, e tal, e é a Turquia. Então, tá na hora da gente aceitar que o futebol ele ficou nivelado. Para mim, por baixo. Para você pode ser pelo alto, tanto faz. Mas ele é hoje extremamente nivelado. E isso é para todo mundo, não é só para a seleção brasileira.